Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaríamos de agradecer a presença de todas as pessoas que nos estão a ver ainda desta forma digital e, obviamente, ainda para mais depois do grande dia de ontem. E agradecer, obviamente, também aos nossos oradores, apesar de saber que mais de 90% não são do Sporting, mas obviamente também agradecer porque sabemos que é uma altura bastante desafiante em termos de tempo e perceber que ainda assim dispensaram umas horas do seu tempo para estar aqui connosco. O meu nome é Margarida Monteiro, faço parte da equipa de Healthcare da Michael Page do Porto, em conjunto com a minha colega Vana Guilherme, que faz parte da equipa de Healthcare da Michael Page de Lisboa. Iremos dinamizar aqui este webinar, onde iremos falar aqui um bocadinho daquilo que foi, ou melhor, que é o presente da indústria farmacêutica e principalmente aquilo que será o futuro depois daquilo que é e foi a pandemia do Covid-19. Como todos sabemos, a indústria farmacêutica viveu grandes desafios ao longo do último ano, o que obrigou naturalmente a repensar estratégias comerciais, de marketing, de logística, e neste seguimento também a gestão de equipas e a motivação dos colaboradores mereceram um grande destaque ao longo deste período e foram muitas as empresas que se reinventaram com novas abordagens, quer seja no canal médico como no canal farmácia. Terá o digital vindo para ficar? Como foi gerir e motivar equipas ao longo deste período de pandemia? E é possível prever já algumas tendências futuras nesta indústria? Para responder a estas e a outras questões, temos hoje connosco Beatriz Caeiro, diretora-geral da Perrigo, Paulo Rodrigues, First Line Manager da área de Oncologia da Astellas Pharma, temos também Pedro Diniz, administrador e fundador da First Pharma, e Tiago Baleizão, diretor-geral da STADA. A quem eu passo a palavra para fazer aqui, antes de mais, uma breve apresentação sobre cada um, por favor. Olá, bom dia a todos. Bem-vindo, obrigado por participarem neste webinar sobre, como já disse a Margarida e a Vânia, o impacto presente e futuro da Covid na abordagem da indústria farmacêutica. Então, o meu nome é Beatriz Caeiro, eu sou farmacêutica. Toda a minha carreira foi construída na área comercial da indústria farmacêutica, mais concretamente no segmento de self-care. Comecei no marketing, passei pela GSK, pela Java Recordati, estou há 8 anos na Perrigo e sou General Manager desde janeiro de 2018. A grande maioria da minha carreira, o principal objetivo foi sempre a parte estratégica do negócio, tendo como alvo tanto o consumidor como o cliente, mas de facto o que me apaixona é a gestão das pessoas, da equipa, porque acredito que sem pessoas felizes não há clientes felizes, nem empresas felizes. E sem dúvida que hoje estamos aqui a falar de pessoas, das suas reações, das suas expectativas, necessidades, apreensões e, portanto, falamos disso, seja qual for a situação. Obrigada, Beatriz. Passamos para o Paulo. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Paulo Rodrigues, tenho 30 anos de indústria farmacêutica, passei pela Bayer, 4 anos, 17 da AstraZeneca, estou há 10 nas telas, estive sempre ligado à gestão de equipa de vendas e a minha maior realização é entregar objetivos e desenvolver pessoas e aprender com elas. Hoje estou muito motivado para falar e para aprender com os colegas, de maneira que vamos fazer disto um grande webinar. Um bom dia a todos, então, até já. Obrigada, Paulo. Passamos para o Pedro. Bom dia a todos. Eu estava quase para meter aqui com o Paulo, ele tem 30 anos de indústria, eu tenho quase 30 anos de vida, mas não, já estou quase nos 40, tenho 39, sou licenciado também como a Beatriz em Ciências Farmacêuticas. O meu percurso maioritariamente está associado à farmácia comunitária, onde sou proprietário de farmácia. Nos últimos anos dediquei-me aqui a um novo projeto, que foi a fundação do Grupo First Pharma, o qual atualmente ocupa quase a maioria do meu tempo. Portanto, o nosso papel aqui no acompanhamento às farmácias, nesta altura, foi um papel aqui de retaguarda. Pude vivenciar este período enquanto proprietário de farmácia e enquanto gestor do grupo, o que me permite fazer aqui uma leitura mais interessante do tema. Muito obrigada, Pedro. E por último, o Tiago. Olá, bom dia a todos e também agradecer o convite para participar neste webinar, ainda para mais com tão distintos colegas aqui de painel. O meu nome é Tiago Baleizão, estou na STADA Portugal desde 1 de abril
de 2020, portanto, a minha realidade na empresa só conheço no contexto de pandemia. A minha formação académica é em microbiologia e genética, iniciei a carreira de uma forma muito clássica em investigação, encerrada em laboratórios. Depois senti que realmente tinha aqui um chamamento para interagir de forma mais ativa com pessoas. Tive hipótese de então iniciar carreira na indústria farmacêutica como delegado, passei por várias funções, tive aqui a sorte e o privilégio de poder trabalhar em empresas muito distintas de variedíssimas áreas, desde a Servier à Gilead. Passei então 10 anos, 11 anos na Pfizer quase, em variedíssimas funções também, a trabalhar com outros países, com outras realidades, com outras culturas. Os últimos anos na Pfizer tive uma função muito interessante, que era de quase uma consultoria interna para as diferentes regiões da Pfizer em termos do que seria o modelo de negócio do futuro, pensar já na digitalização das nossas funções, das interações com os clientes, portanto, algo que ainda mais agora se torna, portanto, premente na ordem do dia. Entretanto, tive hipótese de regressar a Portugal e interessar aqui mais por uma experiência local, nacional, que finalmente, sim, muito ligada à área de retalho e das farmácias, tentado na Sandoz, Grupo Novartis, nos últimos 3 anos, e desde então depois transitando para a Stada. Sou apaixonado por pessoas, pelas interações entre pessoas, portanto, seja colaboradores, clientes, fornecedores. Acredito verdadeiramente que é esta a chave do sucesso, seja de negócio, seja também até da própria felicidade e o bem-estar das pessoas, e nada melhor do que este contexto para ter aqui novas aprendizagens, novos desafios. Prescindia claramente deles para em prol aqui da saúde pública, mas tem sido uma experiência muito enriquecedora e a qual hoje também, pelos vistos, terei aqui a hipótese de partilhar as poucas aprendizagens que eu já consegui reter para mim do que tem sido esta experiência. Muito obrigada mais uma vez a todos pela vossa presença, é de facto preciosa. Muito obrigada. Aqui também é para explicar tanto aos oradores como às pessoas que nos estão a ver, em termos de webinar, nós vamos passar a palavra à Beatriz Queiro, que nos irá dar aqui um bocadinho daquilo que será um mote da conversa de hoje, e posteriormente vamos lançar algumas perguntas aos nossos oradores, focando, obviamente, naquilo aquilo que foi a pandemia, porque obviamente que o futuro é focado naquilo que aconteceu, mas de facto o nosso objetivo de hoje era falar um bocadinho nas perspectivas futuras para repensarmos e pensar naquilo que poderão ter sido essas aprendizagens. Também aqui focar que todas as questões que a plateia possa ter serão respondidas no final da nossa conversa. E portanto aqui também passaria então a palavra à Beatriz. Ok, obrigada. Eu penso que para início de conversa já praticamente tudo foi dito. O que é que eu poderia acrescentar? Que como líder de uma equipa, acho que nunca fui tão desafiada como desde o início da pandemia e já lá vai mais de um ano. Porque o impacto que teve na vida de todos nós foi de facto avassalador. E é sobre isso mesmo que estamos aqui hoje para debater ideias. Estou com muito prazer neste painel. Falaremos da dimensão do impacto e da rapidez com que todos tivemos que nos adaptar. E foi muito bom perceber que, de facto, pelo menos aqui em Portugal, nós conseguimos todos adaptar-nos e reagir muito rapidamente. É algo que caracteriza o povo português, que rapidamente se adapta às situações. Quais é que foram os principais desafios? Como é que os ultrapassámos? Que mudanças é que vieram associadas a eles? E queremos discutir também quais dessas mudanças é que acreditamos que vieram para ficar, pelo seu impacto positivo na vida dos colaboradores, dos consumidores, dos nossos parceiros, clientes e, consequentemente, obviamente, no resultado das empresas. Por isso falaremos de imprevisibilidade, que eu acho que é o que mais caracteriza esta situação, e estar aqui a falar de futuro é atrevido, porque nós percebemos durante este último ano que é muito difícil prever e a volatilidade do que nos aconteceu foi enorme. Mas vamos tentar fazer aqui algumas previsões. Também vamos falar da importância que a comunicação teve tem sempre, mas obviamente ainda mais estando a trabalhar a partir de casa, de flexibilidade e então das tendências futuras e das competências que nós acreditamos que devemos privilegiar nos novos profissionais do futuro. O futuro, para mim, eu vejo sempre com otimismo. Para mim é uma oportunidade e por isso sonhemos e façamos o que está ao nosso alcance para
consigamos concretizar esse sonho bom e não o encaremos como uma fatalidade. E como a Vânia referiu, vamos ser feitas algumas perguntas, a ideia é debater ideias e abrir aqui um debate que seja interessante para todos. Vânia? Beatriz, muito obrigada. E se calhar dirigia de facto a primeira questão a si. A pandemia teve um impacto profundo na indústria farmacêutica, como é óbvio. De que forma é que sentiram esse impacto e como foi gerir as mudanças associadas? Estas mudanças terão continuidade no futuro e em que medida? A Perrigo não foi diferente de nenhuma companhia, penso eu, fomos todos apanhados de surpresa. Nós somos de facto uma equipa e uma companhia que gosta de mudança, de tal forma que até costumamos nós promover a mudança. Um dos nossos lemas somos os game changers, portanto nós gostamos de mudança, mas claro que não estávamos preparados para que esta mudança nos fosse provocada e nos fosse, fomos completamente apanhados por ela. Considero que pelo facto de nós sermos uma empresa que gosta de mudança, a nossa resiliência, flexibilidade, adaptabilidade foram de facto postos à prova e eu considero que superámos esses desafios com muito sucesso. Nós conseguimos colocar logo toda a equipa em teletrabalho, logo no início de março, antes de ser decretado o primeiro estado de emergência. E imediatamente começámos a tentar liderar a mudança, ou seja, a não reagir, mas a tentarmos nós promover algumas mudanças. Passados 15 dias, nós já estávamos a distribuir kits de proteção aos nossos parceiros com produtos que achávamos que lhes seriam bastante úteis nessa situação. Conseguimos produzir nesses 15 dias barreiras de proteção acrílicas para as farmácias, obviamente com a nossa marca, mas barreiras essas que ainda hoje se mantêm, tiras de segurança para o chão, e porque nessa primeira fase o nosso objetivo número 1 foi, obviamente, a segurança de todos, tanto dos nossos colaboradores como dos nossos parceiros. Esse foi o foco, mas obviamente reagimos rapidamente. Depois, o que é que nós fizemos? Analisámos os comportamentos de consumo, e imediatamente tomámos medidas de alocação dinâmica dos recursos, portanto refizemos imediatamente os nossos planos de investimento, apostámos em novas marcas, novos canais, com novas mensagens adaptadas à situação que estávamos a viver, e isso foi o que fizemos durante todo o ano, portanto não perdemos tempo a mudar os planos que tínhamos, mas sim a adaptar-nos à situação. Em termos de equipa, e porque estamos aqui num webinar de recursos humanos também, o que nós tentámos foi que a distância não afetasse o enorme espírito de grupo que nos une. Então começámos a fazer todas as sextas-feiras uma reunião de 1 hora com toda a equipa. Reunião essa que ainda se mantém a pedido de todos, porque, por exemplo, as equipas de vendas o que nos disseram foi que, finalmente vimos toda a malta, porque os vendedores muitas vezes só veem o pessoal do escritório uma vez por trimestre. E agora todas as sextas-feiras nos vemos e a equipa pediu mesmo que isso se mantivesse. Portanto, o objetivo dessa reunião era aproximar ainda mais as pessoas, partilhar estados de alma, apreensões e, acima de tudo, manter todos cientes do que é que estava a passar na nossa empresa, qual é que era a nossa estratégia, quais eram os nossos planos e quais eram os resultados que estávamos a atingir. Portanto, a comunicação próxima e transparente foi ainda mais importante. Fizemos vários surveys internos para aferirmos se aquilo que estávamos a fazer era o que os colaboradores esperavam e tivemos bastante sucesso com esses surveys que fizemos. Além de comunicar, foi muito importante também saber ouvir, não só o que a equipa dizia, mas também o que não era dito. Aqui a linguagem não verbal foi muito importante, às vezes é difícil de aferir através de um computador, mas conseguimos perceber algumas coisas e são umas sextas-feiras diferentes. Todas as semanas tínhamos uma atividade diferente e fizemos coisas como ações de diversidade e inclusão, jogos, aulas de dança, karaoke, concursos de cocktails, concursos de cozinha. Criámos uma rede social interna, fechada, onde partilhamos tudo. Desenvolvemos muito o nosso LinkedIn, com a contribuição de todos. Nós, todas as semanas, temos posts novos
com a contribuição de todos, não é algo feito por uma agência, somos nós que fazemos. E nessas reuniões também todos os departamentos explicaram mais pormenorizadamente o que fazem, quais os desafios do seu dia-a-dia, e isso contribuiu muito para que a equipa se unisse ainda mais e se conhecesse ainda mais. Mais recentemente começámos a ter uma rúbrica que se chama A Conversa Com, em que todas as semanas é escolhido um elemento da equipa e todos nós lhes fazemos perguntas de coisas que não sabemos daquela pessoa. E, portanto, acredito que, apesar deste grande desafio da distância física, considero que superamos esta prova e que conseguimos aproximar-nos ainda mais, sentindo mesmo que todos contribuímos para o objetivo da empresa como numa orquestra. E a forma como tão fácil e rapidamente nos adaptamos ao teletrabalho faz com que no futuro venhamos a optar por um modelo híbrido de trabalho, presencial, teletrabalho. Portanto, aqui pegando na parte da pergunta que a Vânia me fazia de o que é que ficará para o futuro, nós estamos a fazer um survey global da Perigo para ouvir os nossos colaboradores e aplicaremos globalmente o modelo que saiu da opinião da maioria, que me parece que é de facto um modelo híbrido. Antes da pandemia já havia esse desejo de maior flexibilidade e da possibilidade de alguns dias de teletrabalho. Estava sempre no ar essa hipótese, mas havia sempre o receio de que isso vai correr bem, afasta as pessoas. Em termos de tecnologia é possível, verificámos que sim, que é possível. A produtividade não diminuiu de forma nenhuma, pelo contrário, até aumentou. Eu acho que o grande desafio é o contrário, é conseguirmos que quando se trabalha em casa não se trabalhe demais, porque há aqui realmente uma mistura entre o trabalho e a vida pessoal e familiar. E, portanto, essa parte do trabalhar a partir de casa, acreditamos que veio para ficar e que haverá um modelo híbrido em que vamos ao escritório quando tivermos reuniões com outras pessoas, quando precisarmos de fazer brainstormings, quando precisamos de tempo de concentração e trabalho individual, está provado que o podemos fazer com sucesso em casa. Depois, obviamente, há outras tendências, mas também não me quero alargar mais porque não quero tirar aqui a palavra a ninguém, mas há outras tendências que claramente vieram para ficar, como todo o digital, neste caso aquilo que nós internamente chamamos o figital, ou seja, achamos que há de facto aqui um overlapping muito grande entre o mundo físico e o mundo digital, portanto, mesmo no mundo físico, o digital é uma realidade e nós estamos preparados para isso em termos dos planos das nossas marcas. O e-commerce é uma nova tendência que todos, mesmo na indústria farmacêutica, temos que considerar e não fugir dela, encará-la e liderá-la. E também achamos que a maneira como nós reagimos rapidamente em termos de alocação de dinâmica de recursos é uma tendência que manteremos e que os planos terão que ser bastante mais dinâmicos do que eram no passado. Não sei se respondo. Até falei demais, eu sou um bocadinho faladora, como deu para perceber. Eu tive a oportunidade, de facto, de falar consigo durante a pandemia e, sem dúvida, vocês foram extremamente rápidos a reagir, a integrar aqui novas metodologias até junto da equipa, portanto, sem dúvida que foi muito interessante ouvir aqui os seus comentários. Tiago, passando agora para si, assumiu o cargo em plena pandemia, portanto, um grande desafio, não é? Dia 1 de abril, tinha-me dito há pouco, enfrentando aqui um contexto inesperado de saúde pública, não é? E com a equipa à distância. Como é que se imprimem novas metodologias e dinâmicas nas equipas nesta nova conjuntura com todas estas condicionantes? Muito bem, eu penso que tenho já a tarefa facilitada, sendo que a Beatriz já deu aqui praticamente todas as respostas. Eu acho que as estratégias das empresas e aqui compartilhando completamente da perspectiva da Beatriz, portanto tivemos grande capacidade de adaptação de forma transversal. Acho que as soluções que foram encontradas foram muito semelhantes também. No meu caso particular, eu fazia aqui a ressalva que eu, pelo contrário, acho que não havia preparação suficiente para esta situação. E entrar numa empresa que, ainda para mais, pelos desafios que se perfilavam, portanto, seria também para trazer uma mudança cultural, rever processos e metodologias, e de repente estar 2 meses sem sequer cruzar fisicamente com uma única pessoa da equipa, portanto, é algo que eu nunca consegui projetar em nenhum cenário.
Agora, eu acho que passa também pelos pilares concretos e mais lógicos, quase instintivos, que se pode depois também aqui explorar neste contexto. Há uma parte de negócio, muito dos processos básicos, portanto tem muito a ver com a parte da própria produção dos nossos medicamentos, da distribuição, e portanto isso foi uma prioridade absoluta, sem dúvida, e aí não é que tenha havido grandes alterações de metodologia, foi mais tudo o que as nossas cadeias foram testadas ao limite, provavelmente como nunca antes, e felizmente conseguiu-se realmente validar a resiliência desses processos e também de tudo o que estava já estabelecido. Foi uma prioridade absoluta, porque mais do que nós comercializarmos medicamentos que estava em risco, inclusivamente, portanto, o impacto que poderia trazer em termos de saúde para as pessoas, e, portanto, a nossa área de trabalho, portanto, tem essa dimensão, faz realmente a diferença, impacta a saúde das pessoas, a vida das pessoas, e, portanto, era uma prioridade absoluta. A parte tecnológica aqui também, eu penso que terá sido talvez o principal pilar de todas as soluções que depois foram agilizadas. Sem a tecnologia de conseguirmos realmente colocar todas as pessoas em teletrabalho, adotar todas estas novas formas de interação, portanto, não conseguiríamos ter os resultados que agora, hoje, olhando para trás, olhamos com algum orgulho, mas também validando, olha, conseguimos ter aqui uma solução e ultrapassar, de certa maneira, estes desafios inéditos com que nos deparamos. E depois, para mim, o grande enfoque foi mesmo as pessoas. As pessoas, e aqui, em primeiro lugar, ponho mesmo as pessoas da equipa. Portanto, no meu caso, até conhecê-las, e se calhar mais do que em qualquer outra altura da minha carreira profissional, e mesmo em termos pessoais, achei ainda mais importante conhecer as várias dimensões das pessoas. Portanto, não só o Sérgio, que é o nosso Key Account Manager, e portanto o que é que ele faz, e as experiências que teve, o currículo que tem, o que é que clientes é que visitava, e mesmo o Sérgio, em que contexto é que está, em casa, com a família, tem também filhos pequenos, portanto, perceber mesmo todas estas dimensões, e isso eu penso que trouxe aqui uma riqueza que ajudou também até na evolução da própria organização. Agora, a parte cultural trabalhada em exclusivo remotamente, eu acho que não funciona, e felizmente foi havendo depois, com o avançar do tempo, condições para ir conseguindo interagir mais diretamente e até já presencialmente com algumas pessoas. Fiz questão de estar próximo quase individualmente de todos os nossos colaboradores, pelo menos com alguma ligação regular. Tivemos várias iniciativas muito semelhantes às que a Beatriz também. Não nos lembramos dos cocktails, se calhar, pronto, é algo que se calhar ainda poderíamos vir a adotar, sem dúvida. Agora, para mim, eu vejo que houve aqui a oportunidade de repensar de imediato processos, e nesta questão realmente houve aqui um contexto favorável para tudo o que eram reservas e resistências que eu, até pelo percurso que tenho feito profissionalmente, sempre verifiquei da adoção do digital, o modo de fazer sempre igual, porque também já deu resultados, já nem se desafiam se os resultados poderiam ser melhores ou piores, mas dão resultados. Portanto, tivemos aqui a oportunidade de realmente, de forma muito mais aberta, discutir, pôr tudo em causa e ir nos adaptando. Agora, para mim há um ponto também importante, mais do que a adaptação, ou que foi o imediato, ou curto prazo, do que a pandemia trouxe desafios, o principal obstáculo, ou onde eu tive ainda mais questões, foi a incerteza da duração desta pandemia. Porque nós podemos fazer uma adaptação para o dia da manhã, mas o pensar o depois da manhã, esse sim para mim era o grande desafio. Se a pandemia veio para 6 meses e temos que nos adaptar para estes 6 meses é uma coisa, se veio para um ano já é diferente, se é para 2 anos, aí sim já exigiria toda uma outra transformação e pensamento estratégico inclusivamente. A Beatriz estava a referir, houve uma adaptação dos planos, e eu penso que foi isso sobretudo que acabou por acontecer, mais do que o repensar por completo. Agora, para a frente, para mim é ir também com um ritmo consciente, que não poderíamos acelerar, porque ainda há muitas incertezas, o mercado mudou muito, os nossos comportamentos pessoais dos nossos clientes, fornecedores, todos eles mudaram. Como é que vão ficar depois, quando chegar,
pronto, isto sempre às vezes o novo normal, o que é isso do novo normal e como é que ficam as pessoas. E nessa altura, sim, nós teremos que estar, sobretudo, muito ágeis, muito flexíveis, como temos estado até aqui, para fazer essa adaptação e encontrar o melhor modelo para o depois da manhã. Tenho várias experiências depois também, portanto, para que posso partilhar e de pensamentos específicos, mas nesta fase ficaria por aqui, dando aqui espaço também para outros contributos dos colegas de painel. Muito obrigada, Tiago. Deve ter sido, de facto, um grande desafio esta entrada no período em que foi. Portanto, eu acho que a prova está, pelo menos até aos dias de hoje, acho que está a ganha, não é? Então, passamos aqui agora a palavra ao Pedro Diniz. Como foi gerir a motivação dos colaboradores das farmácias e que papel tiveram, no fundo, os grupos de farmácia nesse campo, tendo em conta que a exposição ao contexto de pandemia era enorme, não é, destes profissionais, visto que foi um dos setores que se manteve sempre no ativo? Esta pergunta, na verdade, resume-se a uma resposta muito curta, que é, foi muito difícil. De facto, nós somos um setor que se manteve sempre no ativo. Por norma, trabalhamos aqui quase em espelho com os centros de saúde, não é? Na verdade, os cuidados de saúde primários, e interminavelmente olhamos para o lado à procura do nosso parceiro de sempre, e o nosso parceiro de sempre não estava lá. E, portanto, sentimos aqui, em alguns momentos, quase que abandonados. Repare, nós tivemos, na fase inicial, não é? Normalmente, vai bater aqui um pouco naquilo que a Beatriz e que o Tiago disseram, depois do caos, vem sempre uma normalidade, seja ela qual for. Gera-se o caos e depois há uma normalidade. Neste caso, nas farmácias, o caos que se gerou foi porque tudo era desconhecido. Ninguém sabia muito bem o que, como, quando. As equipas, na realidade, não estavam preparadas para isto, não estavam preparadas para o que aconteceu. Foi uma altura em que, relembro, não havia equipamentos de proteção individual. Portanto, sim senhora, estamos confinados, estamos em casa. Quem teve a oportunidade de ficar em casa, mas nós que estávamos na farmácia, nem equipamentos de proteção individual tínhamos. Sabíamos que, por força de tudo o que aconteceu, os nossos utentes, de facto, não estavam a ser acompanhados nos centros de saúde, não estavam a prestar os cuidados necessários. Nós tínhamos que servir aqui quase da extensão, nomeadamente naquilo que é uma renovação do receituário, e de facto, imbuídos aqui de um grande espírito de missão, eu diria, perante muita adversidade, na verdade. Nós tivemos farmácias que fecharam, as farmácias, eu próprio tive uma farmácia onde fiquei sozinho, estive sozinho uma semana numa das minhas farmácias, porque a equipa foi toda para casa, porque no primeiro confinamento bastava haver um caso e ia toda a gente para casa. Os métodos, entretanto, foram sendo alterados. Eu estive uma semana sozinho numa farmácia, precisamente para não fechar, porque outros colegas não tiveram essa sorte e tiveram que fechar. E de facto as equipas foram sendo muito resilientes. Tiveram aqui uma capacidade de adaptação muito grande. A flexibilização dos horários, a adaptação das equipas em espelho. E de facto acho que foi uma prova de fogo para nós e que nós, enquanto farmácias individuais, conseguimos superar muito eficazmente. Enquanto grupo, e aquilo que é a nossa perspectiva, eu falei com várias pessoas e íamos tentando fazer o acompanhamento das diversas situações dos colegas que nós íamos tendo. E achei curioso que na altura, vários, assim, pessoas mais novas, já ainda com algum sentido de humor na altura, me diziam, isto parece que estamos numa série da Netflix, não é? Portanto, acaba o mundo, não há ninguém na rua, está tudo vazio e nós nas farmácias estamos aqui a lutar contra os maus. E a verdade é que o cenário era este, ou seja, não havia ninguém, estávamos nós, de facto, ali, resilientes, a continuar a atender, ainda por cima, historicamente, e para quem sabe, março foi o melhor mês de sempre em termos de faturação do setor e, portanto, foi caótico. E nós, enquanto grupo, tivemos que, obviamente, também com as dificuldades de questão das equipas, teletrabalho, de adaptação, mas tivemos que olhar para dentro e perceber que tudo aquilo que nós tínhamos previsto fazer não servia. Não íamos ser capazes de implementar planos de visibilidade, planos de merchandising, planeamento estratégico, consultoria às farmácias, não. E, portanto, paramos, cessamos todas as atividades, na verdade, dedicamos àquilo que verdadeiramente achamos que fazia falta às farmácias, que era procurement. E, portanto, centramos
os nossos esforços em arranjar equipamentos de proteção individual, em ir fora, em procurar, em arriscar, em falar com Chinas, falar com Índias, Malásias, portanto, tentar arranjar aquilo que fosse possível, onde fosse possível, para auxiliar as nossas farmácias. Conseguimos fazê-lo dentro do que era possível. Outro fator que eu acho que impactou aqui muito teve a ver com a comunicação. Aquilo que era a comunicação, a nossa comunicação enquanto farmácias e enquanto farmacêuticos com o utente. Em determinado momento, os atendimentos começaram a ser feitos pelo Estico, na grande maioria das farmácias. Nós temos muitos utentes que são pessoas de terceira idade, com grandes dificuldades de comunicação, e também isso foi um desafio. E ainda hoje é. Hoje sim estamos a atender dentro, mas mantemos a questão dos acrílicos, mantemos a questão das máscaras, e ainda hoje é um desafio muito grande. E, portanto, na altura, não se deu muita relevância a isso, mas o tempo de atendimento de cada pessoa subiu muitíssimo, o que trouxe também um desgaste adicional maior às equipas, porque não tínhamos postigos. Por acaso, em alguns sítios conseguiu-se fazer umas antecâmaras para criar mais do que um posto, mas não tínhamos postigos suficientes, o atendimento era mais demorado e, portanto, foi muito desgastante. As equipas chegaram ao fim desse período, ao fim de 2 meses, estavam completamente afogadas. E, portanto, queria tirar aqui o chapéu aos meus colegas todos que enfrentaram este período. Obviamente que também a indústria, que de facto foi aqui extremamente rápida a conseguir dar-nos aqui apoio e apoio de retaguarda que nós precisamos, e de facto acho que conseguimos passar aqui com nota positiva por esta situação. Muito obrigada, Pedro, pela sua resposta. E agora passo a palavra também ao Paulo, que está aqui muito também em representação mais de uma área hospitalar, de informação médica também, sendo que os delegados passaram por um período muito desafiante, em que viram a sua atividade extremamente condicionada. Como foi gerir a flexibilidade associada ao teletrabalho? Ora bem, eu não fujo àquilo que os meus colegas de painel já falaram. O mesmo se passou com a indústria farmacêutica hospitalar, não é? O primeiro impacto foi, relativamente à pergunta, foi muito mau, porque de repente perdemos o chão, ficámos impossibilitados de falar com os clientes no modelo a que estávamos acostumados, o modelo face-to-face, e foram momentos de adaptação e de aprendizagem muito intensos e muito rápidos. Também é uma característica da indústria farmacêutica. Nós somos rápidos a aprender, a atuar e a implementar, e acho que isso jogou a nosso favor. No início eu arriscaria a dizer que 90% dos profissionais de saúde e da indústria não nos sentíamos confortáveis com esta exposição quase que mediática, não é? De estarmos aqui a falar uns com os outros, era algo complicado para todos nós. E um ano envolvido, já estamos aqui com esta desenvoltura e a perceber que se calhar isto não é um bicho-papão e até é algo que nos pode e vai seguramente ajudar, não é? Como já percebemos aqui pelos discursos dos colegas de painel. Mas respondendo à questão, vivíamos um momento em que queríamos falar com os nossos clientes, mas percebíamos também que não podíamos ser intrusivos e tivemos que estar aqui a gerir estas coisas com pinças, não é? Explorámos novos canais, a visita virtual desde logo foi o canal mais utilizado, o e-mail, os webinars, os portais e eventos virtuais. Como dizia, desculpa que eu tenho aqui, não era suposto. Relativamente à conversa da flexibilidade, a flexibilidade da nossa parte teve realmente que passar a ser muito maior, porque passamos a falar com os nossos clientes quando eles decidem, ou seja, nos seus horários, quando têm um espaço na sua agenda que no fundo nos é genuinamente dedicado. Ou seja, nessa perspectiva, enquanto chefe de vendas, parece-me algo versus a visita face-to-face. Todas elas têm vantagens, obviamente, todas elas têm prós e contras, mas parece-me que é algo que temos por garantido. Ou seja, quando o médico nos dedica tempo num espaço na sua agenda para vir falar connosco, isto torna-se muito mais objetivo, não é? A visita. Por outro lado, os nossos dias passaram a ser mais longos, como dizia, não é? E a nossa disponibilidade passou a ser maior. Falava de vantagens, falava de barreiras. Uma barreira, por exemplo, é ter um novo delegado que entra numa zona e se não tiver network
relativamente a essa zona, ou o colega que a deixou lhe a possa passar, vai passar um mau bocado e vai ter que fazer ali a extra mile, seguramente. Se por um lado não estamos, obviamente, a chegar a todos os nossos painéis que tínhamos do passado segmentado, por outro, ganhamos mais tempo de antena, como eu dizia, quando estamos na visita remota, não nos perdemos tanto naqueles desbloqueadores de conversa. Acho que há mais tração no que respeita às mensagens promocionais e conseguimos, num curto espaço de tempo, estar com o médico de Bragança e com o médico de Faro. Por isso, se me perguntam, na minha opinião, se eu acho que esta aprendizagem vai ser positiva e veio para ficar, eu acho que sim. Eu acho que sim e acho que o futuro é este. Já não há retorno, já não temos como voltar. Estamos todos a adaptar. Agora, acho que vamos ter que pegar nos nossos painéis, vamos ter que os segmentar. A segmentação que nós temos hoje, o que tínhamos ontem não nos satisfaz hoje. Vamos ter que cada vez mais, e a segmentação também é algo que me agrada muito e é um processo dinâmico, não é um processo estático. E é algo que nós vamos ter que afinar e que perceber o cliente, perceber o que é que o cliente quer, o que é que o cliente prefere. Eu acho que um dos males que eu aponto nestes anos todos à indústria farmacêutica, mas também por via de tanta regulamentação a que somos sujeitos, é aquilo que o Alvin Toffler falava, que era a miopia em marketing. Nós rapidamente descobrimos um canal e passámos todos a fazer o mesmo, saturamos o canal. Esse é um dos problemas com que eu me debato na gestão das equipas, mas ainda assim acho que, à semelhança do que disse o Tiago, a Beatriz e o Pedro, concordo plenamente com eles. Isto é o futuro. Todos nós passamos pela mesma situação do nosso mundo desabar, mas o que é facto é que nos conseguimos reerguer qual Fênix e acho que a indústria farmacêutica nisso e os nossos delegados têm sido brilhantes. No meu caso em concreto, tenho o privilégio, como diz um amigo meu, de trabalhar uma área que eu gosto e ainda me pagam por cima e trabalho com pessoas fantásticas, o que me enriquece e acrescenta valor. Por isso, acho que eu não queria estar aqui numa conversa circular, porque depois, entretanto, já fomos todos batendo nos mesmos pontos, mas estes eram os pontos que eu gostava de salientar. Muito obrigada, Paulo. Eu volto aqui à Beatriz. Em 2020 venceram novamente os prémios Paulo Paris, de melhor laboratório do ano. Que fatores têm em conta no recrutamento dos colaboradores para construir o sucesso da empresa e que oportunidades de carreira continuam a existir? O Prémio Almofariz, de facto, para nós é muitíssimo motivador, porque é votado para aqueles para quem nós trabalhamos diretamente, que são as farmácias, e por isso é um prémio que toda a equipa festeja muitíssimo e que nos agrada mesmo muito. Mas a pergunta era se quando recrutamos, que fatores é que temos em conta? Ok. Então, nós assumimos aqui um risco e é uma decisão nossa, porque nós, quando recrutamos, nós procuramos competências que vão para além da função para a qual estamos a recrutar. Ou seja, nós recrutamos logo a pensar mais no médio e longo prazo. Então, procuramos uma certa atitude e um DNA, que nós falamos que é o DNA Perigo, antevendo logo a evolução da pessoa. Portanto, focamos-nos menos em competências técnicas, que achamos que são mais facilmente apreendidas, e mais em valores pessoais e numa vontade e motivação, quase como uma fome de sucesso. Isto, claro, que tem os seus prós e contras, porque nós procuramos sempre pessoas ambiciosas e, como disse, logo no recrutamento pensamos a médio e longo prazo, e isso cria um compromisso de parte a parte. Mas, portanto, da parte do colaborador há sempre a perspectiva de crescimento dentro da empresa e, obviamente, que nem todos poderão conseguir ser promovidos no tempo que estas novas gerações esperam, que é tudo para hoje, é tudo para amanhã. Eu devo dizer que metade da empresa, das pessoas da empresa, quer ser diretora-geral, quer ser diretor-geral. Obviamente que é um lugar e são muitos a querer. Isto causa aqui realmente uma entrega enorme de parte de toda a gente. Sabemos que por causa disto temos bastante rotação na equipa, mas enquanto eles cá estão, dão tudo.
E isso é uma decisão nossa, com os riscos que sabemos que tem. Porque, de facto, todos têm mesmo potencial para crescer. E isto causa-nos problemas bons, porque muitas vezes temos mais do que uma pessoa com competências para quando se abre um lugar interno. E falando de perspectivas de carreira, de facto, nós sempre que há uma oportunidade, um lugar em aberto, nós abrimos internamente o lugar e esclarecemos de uma forma muito transparente e aberta quais é que são as competências necessárias para aquele lugar e quais é que são as responsabilidades que alguém que assuma aquele lugar tem que ter. E abrimos o concurso internamente e quem quer e acha que tem aquelas competências, candidata-se, e depois há sempre uma conversa, obviamente, com recursos humanos, com a chefia direta e a nova chefia, e comigo também, estou sempre em todos os processos, mas, portanto, as pessoas sabem que há essa possibilidade e que é uma possibilidade real. Por exemplo, o ano passado, 9 pessoas foram promovidas. E isso é algo que faz com que realmente a equipa perceba que aqui há meritocracia e que há oportunidades reais de carreira. Por isso, a gestão da carreira é mesmo alguém que nós apostamos muito, porque nós não temos dificuldade em atrair talento, mas temos o grande desafio de os reter. E por isso é também de uma forma muito aberta e transparente, nós mostramos a todos como é que se poderá ser feita a evolução da sua carreira. Cada pessoa tem um level que é atribuído globalmente e que tem a ver com a função, com as competências, com o grau de responsabilidade que tem, mas a cada pessoa é dito o que é que cada um tem que fazer para passar para o nível seguinte. E, portanto, isso é claro. E se há dúvidas, realmente há uma política de grande abertura para que as pessoas a possam colocar. Portanto, todos sabem como é que poderá ser feita a sua evolução de carreira e como disse, no nosso recrutamento nós realmente apostamos já num nível a seguir, no médio e longo prazo, com todos os riscos que daí advêm, mas não nos temos dado mal com isto. A nossa equipa de vendas, por exemplo, auto-intitulam-se os Hungry Wolves. Hungry, não é hangry, são esfomeados, os nossos lobos esfomeados, e de facto eles querem, como nós dizemos, partir tudo. E há aqui uma enorme entrega e, portanto, realmente temos muita gente com potencial, muitos jovens talentos, mas também muitos têm progredido internamente e desde a entrada e da base, a grande maioria ficou e foi tendo a oportunidade de promoção e, portanto, estamos contentes com esta nossa opção por fazer este tipo de recrutamento. Muito bem. Tiago, passo novamente para si. Qual tem sido a estratégia de recrutamento para acompanhar a expansão da STADA em Portugal e como tem decorrido aqui, ou como decorreu o onboarding remoto dos novos colaboradores, não é? Inclusivamente o seu, na realidade. Há estratégias neste sentido que se irão manter ou não? É uma ótima pergunta. Portanto, eu posso referir pelo menos que durante este período de tempo nós tivemos hipótese de recrutar 7, 8 pessoas, deu-se também a saída de alguns colaboradores e o modo como o fizemos, eu espero que possa realmente vir a recuperar algumas das dimensões dos processos, as dimensões mais clássicas, até do poder ter uma interação física presencial. Portanto, praticamente todos os recrutamentos que fizemos foi com entrevistas remotas, inclusive o meu caso pessoal. Portanto, e posso considerar que também houve aqui a hipótese de trabalhar, se calhar, outras dimensões que não seriam possíveis. Por outro lado, eu acho que dá-nos apenas uma perspectiva parcial que acaba sempre por ser também essa a realidade, seja com entrevistas e interações presenciais ou só remotas, mas dá-nos ainda uma perspectiva mais parcial apenas da pessoa. Eu penso que a questão das competências técnicas são mais fáceis de validar. Agora, tudo o que é mais comportamental, de princípios, de valores, mesmo sentir a química e a energia, fica mais limitada quando nós temos apenas uma entrevista em modelo remoto. O que eu senti, curiosamente, e penso que não é com surpresa, confesso, senti também um maior escrutínio por parte dos candidatos em relação à empresa. E sobretudo para as gerações mais novas, portanto já há muita procura também de validar a cultura da empresa e até os próprios valores da empresa.
indústria farmacêutica de uma forma transversal, portanto tem a sua missão, os seus valores, a sua visão, que acaba por usando palavras diferentes, acaba por ser muito semelhante, mas não deixam de ser apenas palavras, a menos quando se consegue realmente consolidar tudo em comportamentos e já em dinâmicas concretas. E senti um escrutínio grande por parte de candidatos, nomeadamente em relação a temas de sustentabilidade, os princípios intrínsecos mesmo e como é que estavam a ser postos em prática pela empresa, e achei que do nosso lado, também pela o modelo de negócio que nós temos, o que nós comercializamos e o que nós trazemos para o mercado, temos essa responsabilidade adicional de ter um papel ativo na melhoria geral em termos da sociedade, muito para além da simples venda de produtos e de medicamentos. Há um ponto também para mim importante, o que eu senti que era também procurado e também faz parte, pelo menos da minha forma de ver, até as obrigações que nós temos perante os nossos colaboradores, que é dar-lhes realmente as condições para poderem evoluir, desenvolver-se, chegarem mesmo até uma própria decisão de, olha, finalizei aqui o meu caminho com a empresa, portanto, para ser feliz ou para poder ainda ir para outro patamar de desenvolvimento, terei que abraçar outro projeto e, portanto, não vejo mal nenhum nisso. Aliás, eu seria um exemplo disso, passei por 6 empresas diferentes, até na fase onde tive 10 anos, tive 8 posições diferentes em 3 países diferentes, portanto, eu se calhar personifico de uma forma até muito concreta precisamente esse fator, e eu sinto que nós temos a obrigação, mais do que as competências técnicas para o desenvolvimento da profissão e das funções profissionais dos nossos colaboradores, devemos também trabalhar e ajudar, suportar o desenvolvimento pessoal. Neste período de pandemia, em particular, e é algo que eu acredito que prevalece e deve prevalecer, tivemos a hipótese, inclusivamente, de lançar aqui abordagens de coaching individual a todos os colaboradores da empresa. Logicamente num regime de voluntariado, portanto sem grande obrigação, em que os temas a trabalhar não eram temas profissionais. Portanto, seriam das dificuldades, dos desafios que mais sentiam, tinham então ali um apoio que a empresa disponibilizava para poder também fazer as suas reflexões e fazer o seu desenvolvimento. E, portanto, o processo de recrutamento tornou-se mais desafiante durante este período de pandemia. Acredito que trouxe aqui também perspectivas que eu pessoalmente vou valorizar ainda mais para a frente. Senti também maior necessidade de recorrer à ajuda para esses processos, nomeadamente Michael Page e de outras empresas do setor. Portanto, sinto que esse apoio ainda mais importante se tornou para realmente reunir aqui toda uma série de informação, a validar inclusivamente a perspectiva dos candidatos, as motivações, e para a frente o que eu preconizo é, pelo menos, garantidamente voltar a ter as interações físicas, pessoais, porque também é essa a necessidade que noto dos próprios candidatos. Aqui, não focando no recrutamento, mas passando aqui a pergunta, a questão ao Pedro, tendo em conta também o importante papel das farmácias no atendimento ao consumidor, como é que se enrolou a formação das equipas e a aquisição das novas competências para lidarem com os diversos desafios que aconteceram ao longo da pandemia? Desculpem que eu estava aí muito. Eu tenho que dividir isso em dois grandes momentos, não é? Que é o momento inicial, onde, de facto, o desgaste era tão grande nas equipas que a formação ficou para segundo plano. Foi também um momento importante porque permitiu a que os principais fornecedores de novo conhecimento, que são a indústria farmacêutica, neste caso, a Associação Nacional de Farmácias também e os grupos de farmácia, se pudessem reorganizar e perceber de que forma é que conseguem fazer chegar este conhecimento às farmácias. Não é? Após o esgotamento inicial, eu diria, os laboratórios perceberam que era possível chegar a muito mais farmácias até do que chegavam com as formações tradicionais, eu diria. Uma formação tradicional carece de um investimento muito maior, seja em instalações, seja em equipas, seja o que for. E este novo modelo, o modelo dos webinars, aquilo que nós agora temos como uma formação normal, é uma formação muito mais adequada àquilo que é a distribuição geográfica da nossa rede. Nós temos 3.000 farmácias, o país dispersas, o país inteiro, e aquilo que invariavelmente víamos é que as formações eram muito
centralizadas nos grandes polos, e compreensivelmente, porque nós, enquanto grupo, também temos esta dor, não é? Nós temos a mesma obrigação com as farmácias de norte a sul do país, litoral ao interior. Mas a verdade é que, se fazemos uma formação no interior, o nível de adesão não é o mesmo do que uma formação num sítio com uma população muito maior. E, portanto, os webinars conseguiram ultrapassar esta dor, que é, sim senhora, temos formação de qualidade, conseguimos generalizar para toda a gente. E, de facto, isso foi fundamental na capacitação das equipas das farmácias, porque, de facto, até mais do que antes, foi uma coisa curiosa, as pessoas hoje fazem muito mais formação, estão muito mais por dentro daquilo que são as novidades do setor, daquilo que são em termos de patologias, daquilo que é o acompanhamento. Desde logo, nós temos aqui, tenho quase a certeza que este ano houve uma grande avalanche de pessoas a fazer aquilo que era a questão da revalidação da carteira de aplicação de injetáveis em farmácia ou a certificação, porque no meio disto tudo nós também passamos por uma época de vacinação da gripe que, contrariamente ao que vinha sendo o hábito nos últimos anos, foi extremamente complicada. O número de vacinas também foi muito reduzido. As pessoas não conseguiram compreender isso, os nossos utentes não conseguiram compreender, e eu, honestamente, se estivesse no lugar deles, também não conseguia, porque num ano onde a Organização Mundial de Saúde pede que se atinja uma taxa de vacinação na casa de 75% na população sénior, como é que o número de vacinas é reduzido em 20 ou 30 versus o ano anterior? E, portanto, ninguém conseguiu perceber isso. E nós tivemos as nossas equipas que ainda tiveram que ir à Associação Nacional de Farmácias e à AFP também, negociar um protocolo com o Serviço Nacional de Saúde. Ainda fomos captar, ou conseguimos captar, perto de 200 mil vacinas, conseguimos administrar aqui à população sénior, e, portanto, isso também foi um esforço muito grande para todas as farmácias. E, portanto, eu diria que esta será, e aqui sim já falando também no futuro, esta será a nova normalidade, que é, nós hoje, quem quiser fazer um planeamento de formações à medida, garantidamente, acho que não há nenhum dia da semana em que não consiga estar num webinar. Todos os laboratórios têm webinars, a associação tem webinars, os grupos têm webinars. Isto cria uma dinâmica fantástica e certamente que é uma das boas coisas que vai sair da pandemia. Sim, e aqui pegando também nesta questão do futuro, esta questão vai aqui tanto para o Tiago como para a Beatriz, uma vez que, tendo em conta a indiscutível forma como a pandemia afetou o mercado farmacêutico, o que é que muda aqui um bocadinho no pós-Covid? Ou seja, conseguimos aqui já identificar tendências futuras, tanto em termos de novas profissões, novas metodologias, o que é que vocês podem prever, obviamente que não havendo aqui uma bola de cristal e vocês não sabendo isso, mas o que é que da vossa experiência, o que é que acham que pode ser aqui estas tendências? Eu posso responder primeiro, Beatriz. Portanto, eu acho que as tendências que nós verificamos agora não são tendências novas. Eu acredito que, em termos das funções que nós agora podemos projetar para a frente, as valências, as funções que hoje existem, que terão também uma certa evolução para a frente, terão de ter características que nós já sabemos há bastante tempo, até vários anos, que iriam emergir e que teriam que cada vez mais estar vincadas nessas funções. Eu dou um exemplo, quer dizer, a visita médica virtual já existe em Portugal há mais de 10 anos. Portanto, há delegados virtuais em Portugal já há mais de 10 anos. É lógico que a própria receptividade por parte do mercado dos targets, neste caso até médicos, era muito menor do que o que será hoje e do que a pandemia também trouxe em termos de nova abertura e também disponibilidade para este tipo de interações. A parte tecnológica, eu acho que é inevitável. Para mim, esse é o ponto principal e é o que dita aqui realmente o avançar e a progressão que poderemos ter destas novas valências das funções. Agora, podemos chamar agora funções, portanto, o delegado de propaganda médica passou a ser delegado de informação médica, passou a ser account manager, portanto, chamemos o que quisermos. Para mim, há questões e há características e competências que hão de ser nucleares na mesma. Portanto, a capacidade de comunicação, seja ela verbal, física, gestual, seja em termos de presenciais ou remotos, portanto, ela é essencial. Agora, é verdade que
o poder dar aqui competências adicionais, nomeadamente às equipas comerciais, e o Paulo aqui poderá ser claramente o especialista nesta área, mas o poder dar aqui a hipótese para um comercial poder prever, programar, planear e executar diferentes tipos de interações com o seu cliente à medida do que são as suas preferências, e sabendo que eles agora também, os clientes mudaram, e aqui houve um acelerar, se calhar em um ano de pandemia avançou 6, 7 anos do que era a evolução que se poderia prever, e que, by the way, há 10 anos atrás também se julgava que 2 anos depois já ia ser, pronto, havia delegados virtuais em todo lado, e muito ao contrário do que se pensava, pelo menos em Portugal houve até uma regressão. Portanto, isso claramente eu vejo estas tendências. Dar também aqui só uma nota, mesmo em funções também mais clássicas, nomeadamente de marketing. Eu já não concebo uma função de marketing sem ter competências técnicas também na área digital. E para colaboradores que possam não as ter, portanto, cabe-nos a nós também proporcioná-los e tentar desenvolvê-las. Mas lembro-me de ter funções anteriores que tive em vários países onde claramente também estariam já à frente do que é o contexto em Portugal, as funções do gestor de produto, portanto, já obrigatoriamente vinham, isto já dá vários anos para cá, com competências específicas na área digital. Portanto, toda esta percepção, e tem muito a ver novamente com a parte tecnológica, já está presente há muito tempo, houve agora um acelerar. Agora, novamente, o ponto de, então, até que medida é que isto passou a ser crítico e essencial já para amanhã? Essa é a parte que eu ainda tento salvaguardar um pouco para não tomar decisões definitivas no imediato e dar mais algum tempo para ver a evolução. Eu tenho a necessidade e acredito que o modelo presencial não vai embora, portanto está para ficar, tal como a parte digital também veio para ficar, é verdade, mas será um conjugar das duas com um balanço, um equilíbrio que há de estar mais para um lado, se calhar para determinado tipo de target, mais para o outro tipo de target, e aqui essa evolução eu irei também tentar projetá-la auscultando muito o mercado, os nossos clientes, parceiros, claramente aqui o Pedro sendo um dos stakeholders no mercado nesta área, portanto será também muito com esse feedback que nós depois poderemos pensar então o dia da manhã. Certo. Eu estou completamente de acordo com tudo o que o Tiago disse, nomeadamente em todas as competências mais técnicas que serão procuradas no futuro. Por isso, se calhar, também ia falar um bocadinho mais dos soft skills, que eu acho que todos também já procurávamos, não há dúvida, mas que ficou patente agora, durante esta pandemia, o quão importante eles são. E por isso eu penso que cada vez procuraremos mais fatores como resiliência, adaptabilidade e flexibilidade, porque de facto nós não estamos livres de fatores externos que nos voltem a pôr à prova, e tem que haver aqui pessoas e colaboradores que não fiquem agarrados, mas a minha função não era essa, agora tenho que ir fazer isso, porque se não nos adaptarmos não teremos sucesso. E eu fiquei muito contente de nós internamente termos pessoas que abraçaram imediatamente a mudança. Fizemos uma grande alteração estrutural na equipa de vendas para nos adaptarmos durante a pandemia à situação. Nomeadamente nós temos uma equipa que faz sell-out e sem poder visitar as farmácias não o poderia fazer, então colocámos-los noutra função e desde o primeiro dia todos eles abraçaram isso de uma forma extremamente positiva, e por isso acho que essas competências de versatilidade, de poderem rapidamente adaptar-se a outras responsabilidades e outras funções, são coisas que serão ainda mais valorizadas no futuro, porque ficou patente o quão importante isso é, e essas são as tais competências menos técnicas e mais soft skills que eu acho que são mesmo importantes. E relativamente às competências mais técnicas, estou completamente de acordo com o Tiago, toda a área tecnológica, não só para funções mais óbvias, mas também, e como o Tiago referiu, mesmo numa pessoa de vendas,
aquele velho delegado que não sabe mexer no computador, acho que de futuro terá muita dificuldade em se manter, porque obviamente todas as competências de relacionamento e tudo isso que eles têm, eu acho que continuarão a ser fundamentais, porque acho que continuará sempre a haver o presencial, e é importantíssimo, e nós então latinos precisamos mesmo disso, mas a parte tecnológica também veio para ficar, e toda a área digital veio para ficar. E depois, acho que as novas tendências de consumo e que nós verificamos agora no consumidor também impactarão as estratégias das empresas. Por isso, acho que nos recrutamentos futuros também teremos em conta isso, quem é que está mais adaptado e mais preparado para ir de encontro a essa nova tendência de consumo, nomeadamente na área em que eu trabalho, que é self-care. Achamos que houve aqui realmente uma redefinição do que é que significa bem-estar, com as pessoas a darem mais importância a fatores como uma melhor nutrição, uma melhor aparência, melhor sono, melhor saúde mental, e são tudo áreas relacionadas com este novo bem-estar que se desenvolverão, e por isso são novas metodologias que terão que ser implementadas nas estratégias das empresas e que obviamente todos nós devemos ter em conta quando definimos os nossos planos e quando recrutamos e procuramos as pessoas com as competências para os pôr em prática. Boa. Aqui também pegando um bocadinho naquilo que foram falando, desta parte das características dos delegados de informação médica, passo aqui a palavra ao Paulo para nos falar um bocadinho daquilo que será o mindset relativo ao delegado de informação médica do futuro, ou seja, quais é que serão aqui as características valorizadas com base naquilo que poderá ser também a mudança neste contexto. Vocês deixam-me sempre a tarefa de falar depois dos colegas. Eu concordo com aquilo que foi dito. Eu acho que o paradigma, como se diz hoje em dia, mudou e acho que as pessoas perceberam isso. O delegado de informação médica é um profissional que tem características muito vincadas, está muito habituado à mudança e para mim, na minha ótica, acho que aquilo que é importante ter o delegado futuro passa um bocadinho para aquilo que é o delegado presente. Ele tem que perceber muito bem qual é o canal, hoje em dia, qual é o canal preferencial que o cliente prefere. Ele tem que motivar o cliente a fazer parcerias, tem que ser capaz disso. Tem que acrescentar e aportar valor em cada interação nos diferentes canais e depois com características intrínsecas. Eu acho que ele não devemos fazer o culto da empresa-mãe, ou seja, a empresa tem que mudar, e eu não tenho que trazer nada para a empresa. Eu, como disse há pouco, tenho o privilégio de trabalhar numa equipa que está constantemente a desafiar-me. Vou só partilhar aqui um projeto muito interessante que aconteceu em contexto de pandemia e um dos nossos problemas universal a todos era como íamos chegar aos nossos clientes. Então, em equipa surgiu a ideia de uma forma muito sucinta, ou seja, lançar um desafio aos médicos. Foi uma coisa que começou a pensarmos pequeno e de repente ganhou dimensão e chegou à ordem dos médicos. Quem nos fez foi um livro, estou a falar de um livro, e o desafio era em 500 palavras descrever o que é que, não propriamente a situação pandémica, mas descrever aquilo que lhes ia na alma, fosse a nível pessoal, fosse a nível da organização. E o livro pretendia ser, no fundo, um registro para a memória futura, é disso que estamos a falar. Então, foi uma forma de chegarmos aos médicos e o que é facto é que, de repente, tínhamos 156 testemunhos das figuras mais proeminentes deste país, das pessoas que apareciam na televisão, sempre a falar e decisores, stakeholders importantes. E temos no nosso portal do Astelas Pro um livro que acho que toda a gente o deveria ter, é gratuito, só têm que aceder ao portal e fazer o download, mas isto para dizer o que é que foi, surgiu no seio da equipa como uma forma de contactarmos os nossos clientes. Depois ganha outra dimensão, o livro não é nosso, o livro é de todos, mas isto para dizer que aquilo que é importante é que o delegado aporte ideias, traga insights e que desafie as chefias e as empresas. Refocando então naquilo que tem que ser o mindset, na minha perspectiva, de um delegado futuro.
Tem que ser claramente uma pessoa com uma elevada capacidade de adaptação a situações adversas. Nenhum de nós equacionava que o mundo nos fosse desabar em cima e de repente vimos as nossas vidas em suspenso e tivemos que reagir. Por isso, esta é uma característica claramente que, para mim, um delegado de informação médica tem que ter uma visão vertical de toda a ponta. Eu quando falo muito na perspectiva hospitalar, ou seja, ele tem que claramente conhecer todos os stakeholders importantes, todos os decisores, todos os circuitos de aprovação, quem são os influenciadores. Ele tem que ir muito mais para além do que a visita médica. A visita médica, eu diria que é o básico. E hoje em dia, aquilo que eu vejo no mercado é pessoas altamente diferenciadas. Já não vejo muito aquele registro que falávamos e que se calhar na altura satisfazia, que era o delegado que fazia a visita face-to-face e que vendia e que tinha ali uma relação. Hoje em dia o delegado tem que ir bem mais longe do que isso. Tem que ser capaz de trabalhar cross-functional com os demais departamentos da companhia e quando acha que não é capaz de trazer a companhia para os clientes. E para mim, uma característica essencial que eu abomino num delegado de informação médica é ver um lobo solitário. Eu não gosto de lobos solitários, eu gosto de pessoas que trabalham em equipa e acho que essa é a principal característica, a humildade e saber trabalhar em equipa. Mas basicamente acho que é isso. Se tivesse que resumir em quatro pontos, é perceber o cliente, saber selecionar o canal, ter um plano e no fim do dia nós aquilo que queremos é entregar valor às nossas companhias. Por isso, basicamente, acho que é esse que tem que nortear um delegado do futuro. Muito obrigada, Paulo. Por último, Pedro, não lhe poderia deixar de perguntar como é que acha que vai ser a farmácia do futuro. Acho que é aqui o chavão. Pensarmos aqui como é que efetivamente vai ser a farmácia do futuro. A farmácia do futuro vai ser melhor do que a que é hoje, seguramente. Aliás, esse é o nosso ADN desde sempre. Portanto, do ano após ano somos melhores que no ano anterior e, portanto, é assim que vamos continuar a ser. O que isto acelerou foi, de facto, a pandemia fez mais pela digitalização das farmácias em 6 meses do que a evolução natural o faria em 20 anos, acredito eu. Portanto, nós hoje temos farmácias completamente viradas para o mundo digital, adeptos todos do digital, como a Beatriz mencionou no início, porque, de facto, a forte presença no digital que as farmácias têm hoje e cada vez mais vão ter, não invalida que queiramos os nossos utentes connosco, nos nossos pontos de venda junto a nós. E, portanto, esta é a grande balança que nós temos que equilibrar, que é, de facto, é preciso estar no mundo digital, o e-commerce é uma realidade, é irreversível e nós temos que viver com ela, mas nós queremos continuar a ter os nossos utentes dentro dos nossos espaços, porque só assim é que continuamos e podemos continuar a prestar os serviços de qualidade que lhes prestamos. E portanto, é importante sim, nós hoje temos farmácias que em 2 meses começaram a comunicar com os seus utentes por todos os meios possíveis e imaginários e mais alguns. Quer dizer, nós hoje não há, acho eu, poucas farmácias não terão WhatsApp, não terão Messenger de Facebook, não terão contas de Instagram, não terão contas de e-mails para receber encomendas específicas, esclarecer dúvidas, muitas que têm sites com venda, têm chats diretos, e portanto isto foi uma grande transformação para nós. Estamos a perceber qual é o potencial, até onde é que podemos explorar esse potencial. Estamos obviamente a começar a medir. Portanto, ok, implementamos uma série de coisas e agora é preciso medir, é preciso mapear, é preciso perceber se em determinados sítios o caminho continua a ser por ali ou não, porque também no meio de tanta coisa boa que se fez, obviamente que há experiências que não vão ser possíveis de manter, porque são fracassos, porque é assim mesmo. Agora, de facto, a nossa rede, nestes tempos, nós vamos a ver bem aquilo que no espaço de um ano, eu diria, conseguimos fazer. Nós conseguimos, em determinado momento, ser alocados aquilo que é uma prestação de serviço co-promovida pelo Serviço Nacional de Saúde, que foi o processo de vacinação contra a gripe. Conseguimos ter aqui projetos piloto e, eventualmente, fazer a parte da questão da renovação terapêutica crónica. Conseguimos, e este para mim, até porque tenho vivido perto de algumas situações, a dispensa de medicamentos hospitalares em ambulatório, foi de facto uma vitória tremenda. A pandemia veio trazer aqui
à praça pública uma série de situações que nós tínhamos pessoas que estavam nos Açores, que tinham que buscar medicação ao continente, pessoas que estavam em Setúbal ou que tinham que ir a Lisboa, pessoas que estavam em Coimbra, tinham que ir ao Porto, pessoas que estavam em Vinhais, que tinham que ir ao Porto, e portanto não há necessidade nenhuma disso. Portanto, foi mais um programa de muito sucesso que as farmácias implementaram. Conseguiu-se também reestruturar a questão dos turnos de serviço noturno. As equipas, determinadamente, não tinham capacidade para fazer os serviços noturnos. As farmácias não tinham capacidade e conseguiu-se, de uma forma muito célere e com muito sucesso, suprir essa necessidade. Conseguimos manter a rede coesa, conseguimos manter os utentes com bom serviço e, portanto, é isso que nós queremos fazer no futuro, é pegar em tudo o que de bom se fez, pegar nestes projetos que muitos deles estão em fase ou de avaliação ou de ponderação e torná-los efetivos, mostrar a todas as pessoas que, de facto, a farmácia e a rede de farmácias nacionais, os 3.000 pontos, são um dos pontos mais importantes dos cuidados de saúde primária, ou podem ser, e estão subutilizados. E, portanto, esse será o nosso grande desafio e, mais uma vez, estou certo que as farmácias, os farmacêuticos vão conseguir ultrapassar e vão conseguir responder e estar ao nível daquilo que nos é usual e certamente sempre apoiados aqui pelos fortes parceiros da indústria farmacêutica que têm feito sempre este caminho connosco, que nos percebem e de facto acho que está tudo conjugado para que corra bem a vacinação e a imunidade do grupo chegue rapidamente, as coisas possam finalmente chegar a um novo normal. Muito obrigada, Pedro. A verdade é que eu acho que a parte boa, se há parte boa de toda esta pandemia, de facto, é termos toda esta mudança e levarmos as perspectivas positivas e aprendermos também com isso. Muito bem, estamos a chegar... desculpe, Tiago. Vânia, não, ia só acrescentar sim, porque eu penso que um dos pontos importantes, e o Pedro aqui referiu, e teve a simpatia também de mencionar aqui os parceiros, nomeadamente a indústria farmacêutica, eu vejo que é algo que acredito, mas que vejo ainda mais premente nesta fase. Nós, e o Paulo também usou até aqui a expressão do lobo solitário, portanto, cada vez mais o avançar e ter em conta todos os desafios que se apresentam, ainda mais neste contexto inédito, portanto, a questão das parcerias, de fazer o trabalho conjunto, se torna obrigatório, ainda mais obrigatório. Nós, com a Stada, estamos a fazer uma expansão muito significativa da empresa, é suposto duplicarmos o volume de negócios em 2 anos, mas nada disto é possível sem realmente diferenciarmos e pormos aqui, para mim a diferenciação é poder estar ainda mais próximos e ser ainda mais úteis para os nossos parceiros. E portanto, este acompanhamento que nós fazemos próximo, mas com abertura para ouvir, para não pôr só à frente a nossa agenda comercial, e portanto, se eu não duplicar em 2 anos, será em 4 anos, mas saber que estamos também aqui a ajudar a fazer todo um progredir do que é um serviço realmente de bem e de saúde pública para a população em geral, com o encontro que garantidamente se consegue fazer do que são sinergias com todos os players do mercado. Mesmo entre, que podem chamar concorrentes, eu vejo perfeitamente parcerias entre a própria indústria, e esse para mim é o ponto fundamental que eu terei ainda mais em conta neste momento e também projetando aqui estrategicamente o futuro da empresa. Eu acrescentava só, e ainda bem que o Tiago falou disto, este último ponto que o Tiago disse, obviamente que a parceria com os nossos clientes é algo mais evidente, mas que terá ainda mais importância para o futuro e não nos podemos ver como cliente e fornecedor, porque senão perderemos todos, mas também com o resto da indústria. Eu acho que se pode fazer muito mais do que estamos a fazer, porque ganhamos todos. E a soma de todos tem realmente efeitos sinérgicos e, portanto, nós orgulhosamente na Perrigo somos das poucas companhias do top 10, diria eu, que distribuem marcas próprias e marcas de outras empresas. Nós não vemos problema nenhum nisso. E acreditamos mesmo que as parcerias são algo positivo e que deve ser valorizado e incentivado e trabalharmos até mais em conjunto para promover ainda mais o crescimento do bem-estar das populações para quem trabalhamos, quer nós, quer as farmácias, que é isso tudo que nós queremos, porque o nosso consumidor será cada vez mais exigente e se não sentir uma resposta adequada, vai procurar noutros canais que nos fugirão a todos, nomeadamente até para outros países. E por isso eu acho mesmo que temos que trabalhar mais em conjunto, mais em parceria,
para conseguirmos servir melhor os nossos consumidores, que é aquilo que todos nós, no fundo, queremos. E por isso, ainda bem que o Tiago disse isso, porque nós também estamos completamente abertos a isso e, aliás, até temos de falar das nossas duas empresas, porque achamos que as parcerias são algo realmente positivo e que não nos vimos, obviamente que somos concorrentes, mas não tem que ser concorrentes em tudo e ganharmos todos é o ideal. E por isso estou completamente de acordo. Muito obrigada. Estamos a chegar ao fim, já aqui um bocadinho fora do timing, mas espero que estejam todos na nossa audiência aqui também a gostar de nos ouvir. Temos aqui, neste momento, duas questões que nos foram colocadas externamente aqui por pessoas que nos estão a ouvir, e eu se calhar aproveitava para colocar a primeira ao Paulo. Eu acho que é uma questão aqui premente e que tem levantado muitos temas, na verdade, que é: e os nossos clientes, os profissionais de saúde, será que eles querem e gostam do contacto por via remota / digital? Até que ponto se sentem invadidos e cansados de tanto impacto, através de canais até aqui mais reservados? Paulo, deixa a bomba consigo. É uma pergunta excelente, é uma pergunta que nos assalta todos os dias. E eu vou ser muito claro naquilo que vou dizer. É assim, se eu acho que os nossos clientes gostam, não, mas isto é um processo de mudança. Por isso eu acho que não há mudança sem dor e nós vamos caminhar para lá seguramente. Agora é assim, temos que ver que decorreu um ano. Um ano não é nada, não é? Um ano não é nada e acho que damos passos gigantescos se percebermos que cerca de 55% dos contactos da indústria farmacêutica foram feitos através da via digital, das mais diversas formas dos canais. Acho que isto é um sintoma claro que em nada desdiz aquilo que todos os meus colegas de painel disseram, e bem, que o face-to-face continua a ser importante, porque é a zona de conforto do delegado, é a zona onde nos movemos com muita facilidade, onde conseguimos perceber a body language, os cheiros, os contactos. Há todo ali um cenário que nos é muito familiar e no qual nos movemos bem. Mas, na realidade, sim, os médicos, nem todos os médicos, e daí eu falar em segmentação, se calhar a segmentação que nós tínhamos antes da pandemia já não nos serve hoje. Vamos ter que ser mais finos, vamos ter que ser mais efetivos, vamos ter que nos treinar na forma como abordamos o nosso cliente e sim, os médicos nem todos gostam, mas nós não gostamos, quase sempre o ser humano não gosta da mudança, não é? Não gosta de sair da sua zona de conforto, mas sinceramente acredito que todos vamos perceber vantagens, como já foram aqui elencadas e que me vou escusar de as voltar a referir, mas há vantagens claras no migrar para este novo modelo e nós vamos ter que surfar esta onda, como se diz hoje em dia. Vamos ter que ser capazes de o fazer. E eu, no meu caso em concreto, acredito fortemente que este é o caminho. Aquilo que eu vejo com a minha equipa, e posso dar o exemplo das telas, acho que estamos a fazer um trabalho excelente nessa área, mas sim, também começamos pela fase da dor e agora vamos conseguindo adaptar-nos e afinar as ferramentas, quer de um lado, quer do outro. É um processo de aprendizagem dos dois lados, mas volto a reforçar só o ponto, é que exorto todos os colegas a pensarem assim de uma forma positiva, é que há vantagens neste novo formato, e pensem sempre que quando estão a falar com um médico via virtual, e ele está lá porque tem mesmo interesse, não fomos nós que lhe fomos bater à porta, ele está lá porque genuinamente quer falar connosco, quer nos ouvir, e vos garanto que vamos ter mais tempo de antena, porque é esse o registro que eu tenho visto. Aquelas visitas de 2, 3 minutos que às vezes fico estupefacto, entramos e saímos, qual foi o que é que nós deixamos? Ali não, ali eu posso-vos dizer que tenho conversas em média, temos tido conversas em média de 20 minutos. 20 minutos excede largamente aquilo que era a visita médica normal. E acho que é este trade que temos que fazer. Muito bem, muito obrigada, Paulo, pela sua resposta. Temos aqui uma segunda questão, também ela talvez polémica, que é: o canal digital vai ter impacto na dimensão das estruturas? Ou seja, na dimensão das equipas e afins futuramente? Não sei se há alguém que se quer aqui chegar à frente para responder.
Eu posso tentar responder, e novamente, isto não é nada de inédito, não é nada do dia de hoje, é algo que já nos acompanha há muito tempo. Garantidamente vai. Agora, eu acho que em que direção? Maior probabilidade na redução, mas se calhar também pode aumentar também noutro tipo de funções. Portanto, eu acho que o resultado final não quer dizer que sejam emagrecidas as estruturas como um todo. Há aqui uma transferência também em termos do tipo de funções e da quantidade de profissionais que temos em determinadas funções para outras. O ritmo a que vai acontecer, e essa para mim é a grande questão, e se acontece ao mesmo tempo nas diversas áreas também em que temos promoção. Vou-vos dar de forma muito transparente a minha opinião. Novamente, há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, já havia ensaios com visitas virtuais, nomeadamente focando o médico. E nessa altura fazia-se contas, claramente, de, ok, com isto eu consigo poupar ou não vou necessitar de tantos profissionais para a visita presencial e, inclusivamente, neste aspecto, também tinha muito a ver com a abertura que havia por parte dos nossos clientes. O desperdício de tempo que existe de um delegado ter que fazer 200 ou 300 km, isto é à escala de Portugal. Se nós pensarmos noutros países que são, em termos geográficos, muito maiores do que Portugal, portanto, estamos a falar de fazer 600 km para fazer uma visita. Portanto, e pode acontecer que depois não há disponibilidade por parte do nosso cliente nesse dia. E, portanto, é um dia completamente perdido. Portanto, isto não é preciso fazer grandes contas para perceber. Há outros modelos que nos permitem estar mais eficientes e isso não implica que tenhamos que reduzir estruturas. Mas estas eficiências, naturalmente, levam aqui a uma conversão, pode levar a redução de estruturas de um tipo ao aumento de outras. O balanço final, eu penso que hoje ainda é muito cedo de se fazer e também o ritmo a que vai acontecer, ainda agora, eu julgo que, e o Paulo dizia isto, passou apenas um ano nesta pandemia, mas este ano valeu se calhar por 5 ou 6 de uma evolução que se achava que iria realmente tardar, ainda ia ser muito mais lenta. Como é que vamos ficar depois? Qual é o modelo ideal? Eu, neste momento, retenho para mim que não se deve avançar demasiado depressa, não se deve ter planos definitivos nesta fase, ter noção que há trade-offs, portanto, e estamos claramente numa fase de experimentação, como sempre tivemos, mas desta vez de forma muito mais concreta, consciente, e que devemos fazê-la, portanto, sabendo que ainda vamos falhar e que terá que haver adaptações. Portanto, deixo aqui a resposta, se calhar tentando fugir um bocadinho à polémica, vamos reduzir e dando uma perspectiva muito pessoal. Eu também poderei acrescentar, e estou de acordo com o que o Tiago disse, acho que ainda é cedo para perceber e também depende da própria atitude das pessoas, dos colaboradores neste caso, de aceitarem ou não facilmente esta mudança e de se adaptarem a ela, porque como disse o Paulo, mesmo no contacto com o médico, pode-se fazer muito na área digital e as pessoas que trabalham nessa área podem adaptar-se e fazer essa função. No nosso caso concreto, eu devo dizer que o digital até levou a um aumento de estrutura, porque nós tivemos que colocar pessoas específicas para digital. Portanto, não levou a uma redução, antes pelo contrário, levou a um aumento de estrutura e ainda levará mais no futuro, porque é a opção global da empresa por esta área das novas tecnologias, nomeadamente até em algumas partes substituir agências de digital e ter a solução in-house. Por isso, eu não vejo isso com pessimismo e estando todos nós de acordo que é o futuro, ou melhor, é o presente, não é o futuro, é o presente e que se desenvolverá ainda mais, eu vejo é como um crescimento e não como uma redução. Agora, obviamente que terá que haver uma adaptação de funções, mas como também o Tiago já disse, ganharemos muito em eficácia e eficiência da comunicação, porque de facto, como o Paulo dizia, uma visita de 2 minutos, se calhar depois de uma manhã inteira à espera, em condições, pronto, difíceis, vamos dizer assim, para ser um eufemismo, de um delegado no centro de saúde, pode fazer muito mais nesse tempo se o canal digital for uma realidade. E eu acho que os próprios médicos, também como já foi dito, primeiro estranharam, mas agora também veem que mesmo para eles é muito melhor marcarem na agenda X tempo do que andarem pelos corredores dos hospitais e dos centros de saúde a fugir de delegados. Por isso acho que é uma eficiência e uma eficácia boa para todos e não vejo de todo com pessimismo, mas
acho mesmo que haverá alterações de funções, mas que o digital vai trazer até um aumento de estrutura e não uma redução. Muito bem, obrigada. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, sendo que estamos nos minutos finais deste nosso webinar. Vânia, eu gostava só de desafiar o Pedro para dizer o que é que ele acha do ponto de vista de cliente e a nível da farmácia. Assim que na farmácia é mais difícil fugir pelos corredores. É verdade. Mas há muitos truques também que eles conseguem fazer. Sim. Aliás, eu não tenho duas portas. Mas, não, eu acho que em determinado momento começa a fazer sentido. Ou seja, temos momentos em que eu acho que é fundamental continuarmos a estar com as pessoas. Não é? Nós temos momentos de negociação, temos momentos de fecho de parcerias e isso, quer queiramos, quer não, somos latinos e, portanto, isso nada nos tira o contacto com as pessoas e até porque, e a verdade é essa, negociar online não é o mesmo que negociar cara a cara. Quem joga póquer sabe, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa o riso, a expressão corporal, não é a mesma. Portanto, eu isso não abdico. Agora, de facto, se nós temos um account que faz 600 km para, por exemplo, ter a amabilidade de nos vir apresentar um mapa de desempenho, um ponto de situação de alguma parceria, eu acho que isso está completamente ultrapassado hoje. E, portanto, temos que ser, até porque essa visita, esse account fará 600 km, perderá 1 hora de visita e eventualmente nós, ou eu que o recebo, sei que fez 600 km, provavelmente não vou conseguir concluir a reunião no tempo estritamente necessário à reunião. E, portanto, ela vai se prolongar, porque também não sei o que me parece, uma pessoa ter feito 600 km para vir ter comigo e eu, olha, sim senhora, estamos alinhados e tal, ok, boa viagem para baixo. Não. E, portanto, eu também acho que na simpatia se perde tempo. E, portanto, acho que as reuniões virtuais têm o condão de nos focar muito mais naquilo que é o assunto, conseguirmos analisar muito mais rapidamente as questões e, portanto, acho que na nossa realidade e nós temos hoje, felizmente, a renovação dos proprietários de farmácia já é muito grande, portanto, é uma geração mais nova que já está muito mais adaptada a tudo isto e, portanto, acho que, sem dúvida nenhuma, que no nosso setor isto será um futuro presente, digamos assim. Mas gostei do desafio do Tiago. Tiago provoca de vez em quando, mas sim, isso. Sempre de forma construtiva. Sempre de forma construtiva. Muito bem, eu quero agradecer a todos mais uma vez, foi genial, foi ótimo ter-vos connosco. Acho que tivemos aqui uma boa representatividade daquilo que se passa na indústria farmacêutica e quero desde já dizer-vos que estamos com uma excelente audiência, portanto acho que correu extremamente bem. É para nós um prazer ter feito este primeiro webinar direcionado aqui ao Healthcare na Michael Page. Obrigada mais uma vez e esperamos por próximas oportunidades, está bem? Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Bom dia, obrigada. Obrigada, bom dia.